vivendo há 1 ano e 8 meses praticamente uma pandemia, portanto, eu estou de máscara por conta disso. As igrejas fecharam, muitas coisas fecharam. Como que foi para vocês esse tempo fechado? Se tiver que se reinventar, como que foi? A pandemia foi um aprendizado para todos. Ninguém, quando iniciou, eles esperaram, né, passar o carnaval, e todo mundo já sabia antes do carnaval que a pandemia já estava aí, mas esperaram logo após o carnaval, na segunda-feira, me parece, fechou. Foi. Né? Ou quarta-feira, depois do carnaval. Eu estava num evento em Belo Horizonte, no período do carnaval, quando eu cheguei, o último culto eu nem participei, que teria sido domingo aqui, né? Então, foi um aprendizado para todos nós. Ninguém sabe nada a respeito de pandemia. E o grande problema nosso, eu não diria que é do brasileiro, mas dos formadores de opinião, é que todo mundo sabe e ninguém sabe. As pessoas não sabem nada em relação a esse assunto. Não sabem e emitem as suas opiniões. Né? Fechou a igreja, nós fomos a igreja que fechou primeiro. E por último, esse ano nós ficamos 3 meses fechados, enquanto todas as outras igrejas, inclusive a católica, estavam funcionando. Né? Nós mantemos todas as nossas despesas, porque a época do sacolão, nós somos para trabalhar. Igual eu disse, eu acho que se aparecer algum problema na sua vida, você vai correr, você vai entrar debaixo da cama, você vai ter que enfrentar, se reinventar. Né? E foi a época que nós mais distribuímos cesta, em toda a época da igreja que eu conheço. Entendeu? Por quê? Porque a necessidade aumentou, né? E nós tivemos que reinventar também. Mas só teve algum momento que ficou sem saber o que fazer? Porque que acontece? Aqui é uma igreja? mas tem conta para pagar. Eu não sei se tem funcionários também, tem que pagar os funcionários. Porque assim... Tem 40 vagas de dependência química que comem muito, viu? O pessoal que come, que nós mantemos todos tem os projeto alimentados. social do senhor, então... Entendeu? Chegou um momento assim, e agora? O que eu vou fazer? É o que eu te falei. Na minha vida pessoal e na igreja, eu acho que a gente não pode ser pego de surpresa em nada. Eu gosto de manter alguns meses de despesa. Tá. Encaixa. Porque, olha, há poucos dias nós ouvimos aí uma notícia, e graças a Deus acho que não vai ter um impacto, que eu não quis compartilhar ela, eu não compartilhei essa notícia, porque eu sei que economia também é psicológico, né? De uma recuperação judicial de uma das nossas empresas aqui, de uma das usinas, né? Eu compartilhei com o prefeito e eu não sei mais com quem, pessoas que poderia resolver, tanto é que ele fez, logo em seguida ele fez uma reunião com ele, não sabia quando eu compartilhei com ele. Eu gosto muito de economia, sabe? Sou um estudante de economia, né? Então, já pensou se de uma hora para outra, igual já aconteceu em Santa Helena, Santa Vitória acontece sempre, Capinópolis, Canápolis, uma dessas usinas ou as duas fecham. Ixi, Maria. Aí você está aqui, eu estou aqui com a igreja, né? E não tem nada. Eu estou aqui, né? Então eu sempre olho a área econômica da igreja com muito carinho. Nós não tivemos problema. E o senhor não pensa a curto prazo, pensa sempre a longo prazo. Legal isso, da gente saber que o senhor tem essa noção e o senhor consegue fazer esse planejamento até de fazer uma reserva se caso aconteça, isso. Né? Nunca imaginou que a gente teria uma pandemia agora desse jeito? Quando eu fui sair do Correio, eu recebi 17 anos de empresa, recebi o seguro, que foi um acidente, né? DPVAT, recebi piso, recebi tudo aquilo, né? Eu já vou entrar nessa questão da empresa. Eu fui, quando estavam ali doando, já tinha doado, já faz um tempo ali do Jardim Vitória, eu fui lá, olhei para aquela serra lá, olhei para o Molina da Serra, né? Eu vou investir meu dinheiro em lote aqui. E o pessoal trocando lote em moto. E eu comprei lote lá de 6 mil, de
10 mil. Né? Passou um tempo e eu fui fazendo esses negócios, comprava esses investimentos e de repente aparecia eu vendia, né? Comprava outro lugar, cheguei a comprar uma chacrinha pro lado da biquinha ali e vai trabalhando com o dinheiro que eu tinha, né, recebido lá, não gastei um centavo, entendeu? E chegou um momento que os lotes não subiam mais, estava abaixando, eu vendi tudo e comecei a construir para vender. Nesse momento eu estou concluindo 5 casas de uma vez e já estão todas vendidas. Né? E isso não me toma hoje, antes de chegar aqui, eu passei lá, fiquei lá 15 minutos, eu estou aqui, igual aquele negócio, saber dividir honra e resultado. Eu sou muito observador. Eu acho que a gente, Gabi, a gente não pode viver num mundo assim, perdido, como um cego no meio do tiroteio. Eu também penso desse jeito também. Me dá agonia quando eu fico assim, sem fazer nada. Porque, gente, eu preciso produzir alguma coisa. Entendeu? Porque eu preciso produzir alguma coisa, eu preciso. Me dá agonia, parece que você é inútil. Né? E assim, Deus colocou a gente no mundo para fazer as coisas. Então, eu também penso o dia que eu, pelo menos, não escrevo alguma coisa, eu perdi o dia. Eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, você não pode ficar assim, né? Espera, não, agora... Tem que fazer. Por exemplo, as pessoas falam assim, às vezes assim, a gente vive numa cidade pequena, que para essas informações elas correm muito rápido. E é por isso que eu mesmo já falo, tudo que eu tenho eu falo, porque se alguém falar eu já falei antes. Que parece assim, que gera fofoca, né? É. E assim, eu nunca tinha percebido que às vezes tem pessoas que geram um certo tipo de inveja nas outras pessoas, porque fala assim, nossa, mas por que fulano conquistou isso? Mas por que fulano conquistou aquilo? Mas a pessoa não pensa que as coisas não caem do céu. Você tem que correr atrás. Eu faço... Não é sorte, a gente tem que correr atrás. Enquanto eu tenho um amigo que, enquanto eu estava lutando, economizando, ele estava indo para a praia, para fora do país. Agora ele está ruim e eu estou bem. Mas eu não fui para fora do país, eu não fui para a praia, entendeu? Eu economizei. Agora, se eu quiser, eu posso ir. Entendeu? E eu não admito alguém falar mal disso, sabe? Eu não admito mesmo, eu fico nervoso, sabe? Porque você fez por onde? Olha, eu ajudando uma pessoa, né? E essa pessoa fez um acordo na usina, pegou o que ela recebeu lá, comprou uma televisão, não sei se 50 ou 65 polegadas, comprou mais alguma coisa lá e ficou quieto. Aí, o dia que ele recebeu o último seguro-desemprego, ele chegou para mim, ô pastor Sérgio, agora eu vou ter que arrumar um jeito de trabalhar, porque eu recebi o último seguro-desemprego. Eu falei para ele na hora, se fosse eu já estava trabalhando informalmente desde o primeiro dia e economizando um desses salários. É isso que eu faço. É isso que eu faço para a igreja, para mim, para a minha empresa, em tudo. Entendeu? E aí a pessoa vai apontar o dedo para mim e chamar de ladrão. Eu não aceito. Eu fico com raiva. Se você frequentar a nossa terça-feira, que eu sempre falo assim no rádio, assim, olha, alguém me pergunta, pastor, que dia que o senhor prega lá na igreja? Aí eu não sei se é para vir ou se é para não vir. Mas eu falo aqui, é na terça-feira. A gente fala sobre tudo isso. A gente fala de casamento. A gente fala de economia. Olha, em 2012, eu já pregava aqui, falando, gente, quando eu vi o governo atual gastando as nossas reservas, investindo demais e gastando, eu sabia, o dinheiro acaba. E nós vamos pagar um preço muito grande por isso. Vamos pagar um preço muito grande, porque o Fernando Henrique ele deu um remédio amargo, segurou os salários, os aumentos, o remédio amargo tudo foi dado. Aí quando veio a bonança, as pessoas não souberam lidar. As pessoas gastaram, agora vamos gastar, vamos dividir para cá, e aí acabou o dinheiro. Aí por isso nós estamos vivendo isso hoje. Em relação aos escândalos que a igreja evangélica, não só a igreja evangélica, mas várias instituições religiosas sofrem, e eu acho que com a internet parece que o trem fica, toma um alcance que com uma proporção enorme. Conhecimento, né? Chega mais rápido. O senhor acha que diante desses escândalos prejudica de alguma forma a igreja evangélica, as igrejas? O que o senhor acha a respeito disso que acontece?
tanto de corrupção, de pedofilia, né? Essas coisas. Existem muitas coisas que são verdades, existem muitas coisas que são políticas, né? Deixa eu te falar, o Gabi, por exemplo, eu não defendo nenhuma, e nem que sim, nem que não, que um desses grandes líderes evangélicos eu não vou falar nada a respeito da Igreja Católica, porque não tenho conhecimento, mas vou falar dos evangélicos. A Igreja Assembleia de Deus, ela é a primeira igreja que chegou no Brasil, nessa doutrina pentecostal. Ela, por muitos anos, era uma igreja só, né? Até que morreram os nossos ancestrais, espiritualmente falando. Os atuais não conseguiram andar junto, dividiram. Hoje nós temos duas convenções, a Convenção de Madureira e a Convenção Geral, que é a nossa, né? Que estão hoje sendo administrada por pessoas mais novas. São jovens, não, mas não é aquela, já é uma quarta geração de líder, ou quinta, sei lá, né? Mas, graças a Deus, nós temos muitas dificuldades também, né? Eu fiz questão, quando eu assumi, se você for lá na minha sala, colocar a galeria de todas as fotos e os nomes de todos os pastores que passaram aqui em Pirenópolis. Todos. Desde o primeiro que chegou aqui, em 1949, né, e fundou a igreja, até eu estou lá. Eu tenho um irmão aí que gosta muito de brincar, né? Brincar comigo, e quando eu dei Covid, ele foi lá, ficou sabendo o resultado, ele foi lá na frente, estava limpando a próxima foto lá. Aí que fez uma brincadeira um pouco séria, né? Mas é brincadeira, eu sou muito brincalhão também. Então, olhando a história daqueles homens, eu desafio qualquer pessoa dentro de Pirenópolis que tenha um tio, uma vírgula para falar mal deles. Entendeu? Começando de lá até chegar em mim. Gabi, meu nome nunca foi para o Serasa, nunca foi para SPC. Eu nunca dei um cheque sem fundo. Eu nunca recebi uma cobrança na minha vida. Entendeu? A única mulher da minha vida é a minha esposa, né? Então, eu desafio qualquer pessoa. É por isso que eu falo de cara aberta. Pode olhar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, de onde veio, entendeu? E aquele pessoal ali, pelos quais eu posso falar, porque eu conheci muitos deles. Vivo hoje, só tem o pastor Domingos, aqui em Pirenópolis, os restos já partiram para a eternidade, né? Então, eu falo do nosso povo. Agora, só uma observação. Se hoje eu lançasse um livro, eu tenho alguns livros escritos, eu não lancei. Por exemplo, Pastor Célio escreveu um livro nas madrugadas, né? Orando a Deus aqui, Deus deu para ele. E ele lançou um livro por uma editora e vendeu 5 milhões de livros. Eu poderia ter fazenda no Mato Grosso. Eu poderia ter tanta coisa. Entendeu? Mas esse dinheiro Esse dinheiro seria meu, é um produto. Seria seu. Por que o católico espírita escreve um livro a respeito do assunto mesmo, o dinheiro é dele? Eu vou escrever, eu vou ter que doar ele. Entendeu? Entendi. Então, existem muitos líderes aí, por eles terem uma capacidade também, que é uma característica de líder evangélico, O dom da palavra? O dom da palavra, uma capacidade de marketing muito grande também, né? Eles vendem muito mesmo. Eles vendem muita coisa, sabe? Então, isso, existe algum, pelo menos um que eu conheço. Não só livro, mas música também, né? Cantores. Existem muitos que eu conheço que não têm salário da igreja. Entendeu? E é rico. Entendeu? Então, a imprensa... Porque todo mundo pensa, gente... o que eu ganho na igreja, o que eu tenho salário, né? Mas o que eu ganho aqui não tem comparação com o que eu ganho, o que eu faço fora. Entendeu?
Então, existe muita perseguição nesse ponto. Agora, quando se trata de uma coisa moral, aí a gente tem que pensar, né? Realmente aconteceu mesmo, não é, né? Isso em todas as igrejas existem também. Né? E tem uma coisa também, uma das falhas que eu vejo nas igrejas evangélicas, por exemplo, para você abrir qualquer coisa, você precisa de um alvará, você precisa do bombeiro, você precisa de tanta coisa, né? Mas para você abrir uma igreja, basta você alugar um cômodo ali na esquina, comprar um som, umas cadeiras brancas e começar. E você mesmo coloca a mão assim e se unge a pastor e leva nome de pastor, né? E dá um trabalho, um trambique, não paga o aluguel, rouba. E aí o pastor Célio é culpado disso. Não aceito, não. Eu não Tem aceito. essa pergunta para eu fazer para o senhor. Parece que qualquer pessoa pode montar uma igreja. Sem nenhum conhecimento bíblico. E qualquer coisa que a gente for fazer, eu sou jornalista formada em jornalismo. Então, por isso eu posso exercer a profissão de comunicadora, de repórter e tal. Um médico passa por uma qualificação. Tem pessoas que, igual o senhor acabou de falar, monta uma igreja, abre e tal, às vezes de uma forma ambiciosa ou não, ou querendo ajudar, tem várias... Pode fazer um pessoas de julgamento, tudo, né? Não é necessário, pastor, ter uma qualificação para você se tornar um pastor, para você realmente estar preparado para exercer aquela função, né? Aquela vocação. Aqui a gente exige, para você hoje ser, a nossa hierarquia ministerial começa como auxiliar, um cooperador, você chega, você quer fazer alguma coisa, começa a fazer, depois de um tempo, a pessoa tiver madura, já tiver um conhecimento, ele vai a diácono, presbítero, até aqui é um ministério local. Se você mudar daqui para Rio Verde, lá você pode ser ou não. É um ministério do campo aqui nosso. Aí depois vai para evangelista e pastor. Aí já faz parte de uma convenção, que eu até o ano passado eu era o presidente dela no estado de Goiás, que vai fazer uma seleção. Você não pode ter antecedentes criminais, você não pode estar com o nome sujo em lugar nenhum, né? Exige a documentação. Eu que fazia esse trabalho lá com a equipe, né? A sua vida conjugal, o estado civil tem que estar legalizado, né? Você tem até, dá uma olhada até nos seus filhos, para ver como é que é você, sua casa, as suas contas, você na cidade. Entendeu? Aí você vai para evangelista, que ainda não é o pastor. E quando vai para ser pastor, tudo de novo, aquela documentação toda, né? Certidão negativa disso, daquilo, entendeu? Aí você é diferente, entendeu? Aí essas pessoas são as pessoas que estão aqui, né? Que estão lá em Goverlândia, Deníslópolis, está na Paranaguá, a região aqui onde faz parte, e no Brasil inteiro, da Assembleia de Deus. Eu não sou absoluto aqui. Eu tenho uma convenção estadual, que tem uma liderança, que olha para mim aqui, a minha conduta, que é avaliada, e depois essa convenção é ligada a uma convenção geral, entendeu? E tem líderes também. Então é diferente. Mas vocês têm autonomia? Porque assim, é uma hierarquia, né? Tem, acho que nacional, tem as regiões. A diferença, alguém pergunta assim, por que é que a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo e não tem uma rede de TV? Responda agora. Todo o dinheiro que entra em Quirinópolis fica em Quirinópolis. Goverlândia responde administrativamente aqui para cá, mas não vem um centavo de lá para cá. Enfim, as cidades que são ligadas aqui e as outras igrejas também. Ela é administrada. Por quê? Porque a igreja em todos os lugares, inclusive no Deníslópolis, nós estamos abrindo agora nos ranchos aí, nós já temos o terreno, vamos construir a igreja, a casa pastoral, para depois abrir a igreja. Entendeu? A maioria das igrejas, eu preciso falar isso para título de esclarecimento para você e para os seus seguidores, a maioria das igrejas, essas igrejas grandes, elas chegam, alugam um espaço e tudo que entra vai para lá.
E de lá vem o salário do pastor, para pagar o aluguel e a despesa. Eles nunca compram um terreno, constroem um terreno. Nós temos vários templos aqui. Entendeu? Então, por quê? Porque eles têm mais condições de investir na mídia, porque vai tudo para um lugar só. Agora aqui a gente administra. Eu não tenho que responder para a convenção estadual nem nacional Então, financeiramente. Financeiramente. Eu sou ligado à convenção. A igreja é autônoma, nosso estatuto é autônomo. Mas a doutrina, a forma a qual, sei lá, funciona a igreja em si, vocês precisam seguir uma regra? Ou também... Existem algumas regras, por exemplo, regras morais, né? A partir do momento que eu começar a dar problema aqui, a própria igreja não vai me querer, né? Existem essas regras administrativas, né? Agora, existe uma diferença entre doutrina e costumes, né? Às vezes alguém pergunta assim: o culto de doutrina, né? O culto de doutrina, não pode cortar cabelo, não pode vestir calça esporte, não pode fazer isso. Não é isso, isso é costumes. Alguns chamam de bons costumes, né? Aí há diferença de acordo com a mentalidade do pastor, né? Eu vou falar de mim agora, a minha forma de ver as coisas, né? Eu, por exemplo, eu não vejo problemas desde que você vem para cá. Eu não vou lá para a Assembleia de Deus que eu não posso usar calça esporte. Não é assim, né? Agora, para você vir aqui à frente, para você ir se apresentar diante do juiz, você pode ir de qualquer jeito, sai na culta. Não é? Então, para você vir aqui à frente pregar, falar de Deus, entendeu? Existe um uniforme. Uniforme por quê? Porque está todo mundo mais ou menos iguais, né? Você vem para cá e de repente você vai, eu quero cantar ali com as irmãs, né? Aí está todo mundo lá vestido uniformemente e você lá no meio, só você e você mesmo vai chegar para o pastor, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Mas lá no seu trabalho, lá na sua casa, andando de moto, pensou uma pessoa hoje trabalhando na usina de saia? Não existe isso. E as pessoas pegam muito para bater na gente, e isso aí também. Eu já ouvi, assim, ouvi que vocês eram muito rígidos. Questão do corte de cabelo da mulher. Isso. A mulher não pode usar, sei lá, a maquiagem de um jeito, às vezes não pode usar a unha de um jeito, não pode usar determinados tipos de roupa, por exemplo, aquelas mulheres com cabelo enorme. A gente fala assim, já sabia já que era da Assembleia de Deus. Precisou passar por algumas mudanças, vocês atualizarem algo assim? Precisou disso? Eu acho, Gabi, que tudo é cultura. Tudo é cultura. Nós fomos evangelizados por dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, onde eles receberam uma chamada de Deus a partir de um avivamento que houve na rua Azusa, nos Estados Unidos, em Boston, e Deus falou com eles para eles irem para o Pará. Eles eram suecos, estavam nos Estados Unidos fazendo curso, né, teológico, participou desse culto, e eles não sabiam onde era Pará. Eles foram para a biblioteca e descobriram que era o Brasil. A Suécia é um país muito frio. E eles chegaram aqui e eles usavam camisa comprida aqui, todo social, botoado aqui, paletó. As esposas vestiam um negócio por baixo e uma saia bem longa, né? E isso foi passado de geração em geração, para como se fosse, era um costume que passou a ser doutrina, entendeu? Devido ao frio também, mantinha o cabelo mais, tudo relacionado mais ao clima. Eu achava que era doutrina, assim, já desde o início. E aí até eles também ensinavam isso, porque achavam, né?
Agora você pensa no Pará, um dos estados mais quentes, onde Deus mandou, né? Mas aí nós tivemos, posteriormente, depois que a igreja foi instalada, que ela chamava, em 18 de junho de 1911, ela passou a ser chamada Missão Fé Apostólica. Em 1918, ela passou a ser chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É por isso que alguém fala missão, Assembleia de Deus, missão, porque antes tinha esse nome, né? Então, com o passar dos anos, começaram a vir missionários dos Estados Unidos. Nelson Nels, que veio, e vários outros, mas nos anos 70, 50, sei lá, 60, veio Bernard Johnson, que já tinham uma linha de pensamento diferente, entendeu? E esse pessoal, eles abriram muito a questão teológica, o ensino teológico, né? Pindamonhangaba, em São Paulo, tem um grande instituto. Campinas tem a ETAD, que é a Escola de Educação Teológica de Assembleia de Deus, tem a FAETAD, que é a Faculdade, né, de Educação Teológica de Assembleia de Deus, e esse povo já tinha uma visão mais aberta com relação a costumes. Então é por isso que e nós mais novos já fomos formados com esse pensamento, né? Mas a igreja hoje ela é composta. Eu sempre falo, eu sou pastor na época mais difícil da história da igreja. É hoje? É hoje a época mais acha? Eu acho. Porque às vezes hoje a gente não precisa, igual muitos pastores aqui furavam cisterna para poder manter a igreja, para se manter, passava aquela dificuldade, não tem esse problema. Mas na questão doutrinária é mais complicado hoje, porque hoje eu tenho pessoas aqui que têm 70 anos que estão na igreja. Tem pessoas de 50 anos, tem pessoas com 80 anos que nasceram na igreja, entendeu? A família da minha sogra, quando a avó da minha esposa nasceu, eles já eram crentes, igual você pensa. Então, é de origem italiana, sabe? Então, e esse povo, tem muitos que estão olhando para trás. E já tem os progressistas de hoje que estão olhando para frente. E eu estou aqui no meio. Eu não posso perder esse, mas não posso perder. Eu nunca vou chegar aqui à frente dessa igreja e falar, a partir de hoje pode usar calça esporte, pode fazer o que quiser. Nunca vou fazer. Mas lá no meu gabinete, se você for conversar comigo, eu vou te orientar igual nós estamos conversando. Entendeu? Então, a sabedoria, eu acho que é uma das virtudes mais importantes na vida da vida, muito melhor do que o conhecimento, muito melhor do que a inteligência. É sabedoria, né? Então eu não posso perder nenhum nem outro. Hoje, antigamente, todo mundo era casadinho, civil, abençoadinho, todo mundo. Não tinha segundo, terceiro, quarto casamento. Hoje nós temos esse público aí. Não tinha aquelas questões assim, eu tenho certeza, sabe, que nós temos aqui dentro pessoas que têm uma orientação sexual diferente. Eles se guardam, não praticam. Entendeu? Se guardam porque tem por alguma razão, né? Até mesmo em respeito às outras pessoas, né? Outras pessoas, né? Mas eu estou sendo pastor desse povo. Eu não sou extremista, nem para um lado nem para o outro. Eu ando no meio, sabe? Porque os extremos, eles são perigosos. Uma vez eu assisti uma entrevista de um pastor bastante conhecido no Brasil, que ele fala assim, que tem coisas que é inegociável para ele, como adultério, divórcio, e a gente já falou a respeito disso sobre homossexualidade, e tem uma pergunta também em relação a isso. O que o senhor tem a dizer, uma pessoa fez para mim na rede social para fazer para o senhor, o que o senhor tem a dizer para os gays que frequentam a sua igreja? E eu queria saber em relação se tem algo para o senhor que não é negociável, como pastor. Eu acho que os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Com relação a pecado, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O próprio palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou, se falar de mim não tem problema, de Deus não tem problema, né? Mas a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que está com a gente aqui.
Eu não sei se você pode sentir o clima abençoado que nós estamos aqui. Né? Isso é a presença do Espírito Santo de Deus nessa casa, na minha vida, na sua vida. Né? Que dá emoção, dá vontade de chorar, de sentir a graça de Deus, aquela sabedoria que vem do alto. Né? Isso não é minha, não é sua, vem de Deus. Né? Então não existe pecado. Uma certa feita alguém chegou com uma mulher pega em adultério, e na lei dos judeus ela deveria ser apedrejada. E se ela fosse pega nesse ato. E Jesus disse assim: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí começou dos mais velhos até os mais jovens, foram embora. E depois Jesus, escrevendo na areia, levantou a cabeça e perguntou para ele: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele falou: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Né? Eu acho que a Bíblia diz em Hebreus, se voluntariamente continuarmos no pecado, já não resta sacrifício para o nosso pecado. Né? Mas o adultério é um pecado que a Bíblia não diz que não tem perdão. Existe uma igreja que fala que adulterou, acabou, nunca mais vai para o céu. Então, existe o perdão. Agora, se eu continuo reincidindo, isso é a lei dos homens aqui já fala em alguns. Por exemplo, se você, Deus o livre, matar alguém com um tiro é uma coisa, com 6 tiros já é outra. E com relação aos gays, eu já falei, né? Falou já. Eu já falei. Para finalizar, eu gostaria de fazer algumas perguntas no final para o senhor. O que é liberdade? Eu acho que a liberdade é você ter consciência. Por exemplo, eu trabalho muito com libertação. Né? Nós temos hoje aqui dentro empresários, pastores que dirigem igreja. O nosso pastor que dirige lá no Tonico Bento é um ex-drogado do crack, um exemplo de vida. Né? Eu acho que liberdade, nós temos trabalhos no presídio, em vários lugares. Né? Liberdade é você pregar para uma pessoa, falar de Jesus para ele. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Falar de Jesus, que é a verdade. Ele disse: eu sou a verdade e a vida. E o criminoso ou o viciado pegar a arma e jogar fora. O adúltero tornar-se fiel à sua esposa. O drogado jogar com as próprias mãos a sua droga fora e não sentir vontade. Né? A polícia pega a pessoa, a justiça prende a pessoa, fica 30 anos e não consegue libertar. Eu chego lá, falo de Jesus, uma oração de 30 segundos, a pessoa já está liberta. É claro que não é com todos, né? Depende da pessoa querer. Né? Mas Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem um condicional: sim. Se quiser, venha, eu vou orar e Deus vai te libertar dessa situação. Né? Isso é liberdade. Agora eu não vou fazer isso porque eu tenho medo da justiça, eu não vou fazer isso por causa dele, senão alguém vai falar mal de mim. Ele não está liberto, está dentro do coração dele. Né? Isso eu falo liberdade em termos de pessoal. Né? Eu sou liberto. Sabe? O liberto, ele passa dentro do inferno, passa dentro do prostíbulo, ele é tentado, ele é sabatinado de todas as formas, mas ele é liberto. Isso eu estou falando no sentido espiritual e pessoal. Agora, eu não sei se você fala liberdade com relação a um país, a uma sociedade. Eu em tudo. O que é liberdade? Eu gosto de ser livre, mas o que é liberdade para o senhor, exatamente? Eu acho que a partir do momento que você tem que fazer alguma coisa para poder ser livre, ser obrigado a fazer aquilo. Quantas pessoas que eu converso, olha, pastor, eu recebia na sexta-feira, trabalhava de servente, o coração, aquela vontade de levar alguma coisa, passar no supermercado para poder levar alguma coisa para casa, mas eu não conseguia. Eu ia para o boteco e gastava tudo. É liberdade? Não. Aí alguém fala: não, mas vocês não bebem, é porque eu não quero.
Eu não tenho vontade. Eu quero economizar o meu dinheiro para dar uma vida melhor para minha família. Isso é liberdade para mim. Bom, eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade. Eu gostei demais da entrevista. Eu acho assim, que era uma entrevista que eu sabia que ia ter esse tempo todo de gravação. Eu gosto muito do meu trabalho porque você consegue passar a verdade para as pessoas. Ninguém é perfeito, a gente não acerta em tudo na vida, mas eu acho assim que o que cada pessoa fala serve de aprendizado para outras pessoas. Então, muito obrigada. Demorou, mas deu certo. Deu certo. Eu também quero te agradecer, Gabi. Eu admiro o seu trabalho, né? Você me procurou algumas vezes para fazer essa entrevista e eu não tinha essa vontade. Eu tenho uma coisa, eu não gosto assim de fazer muita propaganda, eu tenho uma dificuldade. Ultimamente eu tenho feito algumas publicações a respeito do que a gente faz, justamente porque alguém começou a fazer, a igreja não faz nada, agora eu vou fazer, o pessoal vai saber o que a gente está fazendo. Né? Então eu não tinha esse desejo principalmente em época de política, porque tudo que a gente falasse poderia ter uma conotação política. A razão, eu te confesso, seria essa. Né? Mas agora, eu não recebi um convite da Gabi, eu convidei ela. Se ela quisesse me entrevistar, eu gostaria muito de conversar com a Gabi, aqui no Conversando com a Gabi. Foi muito bom. Deus abençoe e parabéns pelo seu trabalho, viu? Faça uma visita para nós, você que assistiu aí, tá bom? Quiser conversar pessoalmente. Vai sentir muito acolhido. Em todos os aspectos da vida, eu falei para a Gabi, pode fazer qualquer pergunta para mim, todos os aspectos da vida. Quiser conversar com a gente, nós estamos aqui. Um abraço. Obrigada e até a próxima entrevista.